Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Al Cultura, mas eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Os Espectros do Castelo Rubro, uma história do Conan, publicada na Espaço Histórico número 1 pela editora Abril. Essa aqui é a edição de 84, ó. A minha tá toda carcomida, né? Eu peguei a republicação, peguei emprestado com o meu irmão. Essa aqui tá mais bonitinha, essa aqui é feita em 90. E essas duas revistas aqui, elas têm uns essas diferentes, elas têm umas coisas diferentes, que depois eu mostro aqui, vou contar a primeira história. A editora Abril, ela publicou também essa história nessa Conan especial aqui, ó, a número 3. A Conan especial é uma publicação bacana, ela foi feita em papel couché. E foram só 5 edições, então isso aqui é bem interessante também. Mas eu vou contar essa história através dessa aqui, ó, da Espada Selvagem número 5 da Panini, que tem a mesma história. Por quê? Porque tanto aquela em papel jornal como em papel couché, a impressão não está tão boa quanto essa. Essa aqui foi feita em offset. E o que ocorre? Lá você vê que o preto está mais bonito, brilhante. Porém o preto, né, todas essas partes de sombra, elas invadem as partes brancas um pouquinho. Então fica um pouquinho borrado. Então você vê que o desenho é do João Buscema e a arte final do Alfredo Alcala. O Alfredo Alcala, ele coloca muito detalhe, né? Muita achura, muito risquinho. Então os lábios, o rosto, os músculos e até mesmo as paredes, né, que tem toda essa definição aqui, né? Toda essa textura. Todas as partes em branco no papel couché e jornal fica um pouco comprometido, porque o preto invade a parte branca, então você perde a definição, tá vendo? Então essa impressão aqui está melhor. E essa aqui tem uns extras também, falando sobre a publicação, né? Essa história aqui, por exemplo, o Howard que escreveu, só que ele deixou ele inacabada. E não foi o do Conan, era de um outro personagem dele. Mas depois eu conto isso aqui. Vamos para a história. Começa a história com o narrador falando que o Conan não é mais chefe dos Ogiris, porque os Ogiris pensam que o Conan está morto, então esse grupo se dispersou. Os Ogiris eram um grupo de assaltantes que o Conan liderava. Eu fiz um outro vídeo de uma história do Conan no canal, que eu vou deixar aqui, que é essa história aqui da Espada Selvagem número 6, que tem 2 orifes. E eu falo sobre tanto a história original da Espada Selvagem quanto os 2 orifes, né? O que aconteceria a ser. E nessa história o Conan, ele é chefe dos Ogiris. Então essa aqui se passa um pouco depois daquela outra. Então o Conan, ele chega aqui, né, solitário nessa cidade que está rodeada de ladrões. A gente vê aqui, né, um monte de gente aqui e tal. A gente vê esse fulano que está meio que pegando a garota aqui. Tem um outro fulano morto na escada, né? Então você vê que já está uma confusão, um caos total aqui. E aí tem um cara que acabou de assaltar outro, né? Matou o cara por míseros 4 anéis. E o Conan já percebe isso e vai atrás desse fulano, já dá um chute na cabeça do cara e rouba o que ele acabou de roubar, né? Os 4 anéis. E nisso o Conan escuta um barulho, né? Que é a Zuleika, que é essa moça aqui, que tá gritando que esse cara, tipo, ela é escrava desse fulano, que é bem rico. E o cara tá meio desesperado, porque ele é rico e entrou um bando de ladrões, né? Nesse momento que entra esse fulano aqui, ó. A Zuleika já fica meio aflita, o cara já é morto. E o cara olha assim, ah, uma garota bonita, né? Já tá pra mim. Então ela já fica meio desesperada, acabou de se livrar de um porco, já vem outro cara, né? Só que nisso que aparece o Conan, né? Então eles começam a brigar. O Conan vence. E a Zuleika, ela já olha meio aflita, né? E fala assim, você vai ser meu novo mestre? Aí o Conan olha pra ela, já cata ela pela cintura e leva ela embora. Então a garota já falou assim, pô, né? Me livrei de 2 porcos, veio outro brutamontes aqui e tal. Só que aí o Conan já luta com os caras, já sobe em cima do cavalo e sai da cidade. Só que a intenção do Conan com essa menina aqui é outra. Ele vai até o castelo de um amigo dele, que é o Castelo Rubro, que dá o nome pra história. Porque esse castelo aqui é desse fulano aqui do Malton. O Malton já participou de várias aventuras do Conan. Muitas das histórias da Espada Selvagem, do Conan Barba e tal. Então já participou de pelo menos umas 5 histórias. E ele começa a contar uma história do próprio castelo, né? Que o castelo tem uma lenda de assombração, né? Parece que tem 100 corpos que vão voltar à vida em qualquer momento e tal. E o Conan fala assim, meu, eu não ficaria num castelo mal assombrado nem que me pagasse. Aí ele fica, você tá com medinho, né? Então ele começa a contar a história. E isso aqui é importante, porque essas histórias que vão sendo narradas aqui, elas fazem parte da narrativa da própria história e elas vão se fazer um desfecho lá no final. Então isso aqui tá tudo interligado, essa história é muito boa. Então isso aqui era o Roderick, o antigo dono do castelo, e foi invadido, tá vendo? E aí só que ele pediu para poupar
tanto ele quanto os amigos dele, né? E entregou o castelo para esses invasores e se rendeu. Então quem cuidou, né, de aprisionar os prisioneiros foi o Modric, que é um outro cara que vai aparecer na história também. Aí o Modric, ele levou eles para um calabouço para deixar lá, né, como prisioneiros. Só que como todo mundo estava desarmado, ele matou todo mundo. E durante isso, esse cara aqui, né, o Roderick, fez uma maldição, falou que o sangue de todos eles, né, que estão mortos, vão ser revividos pelo próprio sangue desse Modric e vão acabar com ele. E aí ele acha que é uma bravata de um moribundo e acaba com tudo. Então o Conan fala assim, poxa, não ficaria aqui não, né? Essas coisas acontecendo. Assim, mas deixa disso e tal. O castelo não é mal assombrado, não, tem todas essas lendas. Mas o que é essa garota aqui? O que se trouxe essa garota aqui? Então o Conan começa a contar a história dela. Ele pergunta se ele conhece a Princesa Corma. Ele fala assim, pô, todo mundo conhece a Princesa Corma, né? Mas ela morreu faz uns 3 anos. Aí o Conan falou assim, não, a gente não sabe. Por quê? A Princesa Corma era filha do Abilan Sunkur, uma coisa assim. E ela estava prometida a casar com um tal de Querushan, que está nessa história também. Então, nesse dia aqui, quando eu estava vendo, né, a comitiva, que ela estava indo para conhecer esse noivo, né, o Querushan, então ela estava com tal. E nesse momento ela foi raptada. Então não sabe o paradeiro dela, isso aconteceu há 3 anos, não sabe se ela está morta, se está prisioneira e tudo mais. E o Malto perguntou, mas o que isso tem a ver com essa Corma? Eu falei assim, meu, a Zuleika é tipo a irmã gêmea dela, era muito parecida com ela. Então, o plano do Conan é vender essa garota aqui pro Querushan, pro noivo. Porque o Querushan é um cara bem poderoso. Ele quer fazer acordos com esse Abilan Sunkur. Então, se ele tiver com a filha dele, vai ser mais fácil. Então, esse é o plano do Conan. Esse ardil de tentar vender essa garota pro noivo e tal. Então, ela fica aqui, eles passam a noite, e no outro dia o Conan já vai pro castelo desse Querushan, conversar com ele e tal. Então entra e tal, começa a conversar com esse fulano que é esse cara aqui. E ele fala, ó, eu trouxe tô com a princesa Corma e tudo mais. E ele fala assim, não, ela morreu 3 anos. Não, ela tá com a gente no castelo, não sei o que e tal. E nisso o Conan percebe que tem um fulano atrás, né? Ele falou, quem que é esse cara lá? Aí ele falou assim, esse aqui é meu conselheiro, que é o Modric e tal. E aquele cara que matou 100 pessoas no outro castelo. Então a história tá tudo interligada. Isso aqui é interessante porque nessa conversa aqui, ó, a gente vai sabendo mais desse fulano. Nas conversas que teve, a gente soube mais da princesa, do Querushan e tal. Então, a gente vai entendendo os personagens através das conversas, e é bem orgânico, assim, não tá falando, isso aí não é um narrador falando, é uma conversa, um diálogo deles, né? Então isso aqui é interessante que isso vai se refletir lá na frente, né? Então, enquanto eles estão conversando aqui, chega um prisioneiro. Falou, quem que é esse cara? Eu falei, era um ladrão que entrou na adega lá, tava importunando, e aí o cara falou, espanca o cara, né? Então, só que ele consegue se soltar, esse fulano, e ele sobe os castelos e foge. Então, por causa de ter esse destaque aqui, a gente pensa, será que esse cara é importante? Ele vai aparecer lá na frente, ele é um infiltrado no castelo desse Querushan, depois a gente vai ver o porquê. Então, eles combinam, fazem um acordo, e eles vão lá pro castelo ver qual que é o esquema dessa princesa. Então, enquanto eles estão aqui no castelo, né, e antes dela se aprontar, ela fica conversando, a Zuleika fica conversando com o Malton e tal. E, nesse momento, o Malton meio que começa a se apaixonar pela menina, né? Então, coitada da Zuleika, né? Você escapou dos dois lá, tem esse do cara também, tem o outro que quer comprar. Então, essa menina aqui tá meio perdida, assim, na mão dessas pessoas, né? Mas nesse momento, né, ela já se vestiu e tal, e chega a comitiva, né? O Querushan, o Conan e os 300 homens, que é bem maior que os exércitos do Malton, né? Daquele castelo. Então, ela se apresenta, ele fica cantado, assim, é ela mesma, a Corma e tal. E ele pede para falar algumas palavras. Então ela fala umas coisas, e ele fala assim, não, mas a princesa Corma tinha uma voz imponente e tudo mais. E o Conan já manda, né, até uma princesa 3 anos em cativeiro, ela fica mais humilde, né? Então ele concorda, ele fala que ele vai com o exército dele descansar fora do castelo, né? Ele vai fazer um acampamento, e de manhã eles conversam. Então, o Conan começa a falar com o amigo, pô, deu certo, né? A gente vai ficar 10 mil moedas de ouro mais rico, né? Só que o cara falou assim, eu não vou seguir com o plano não, né? Quê? Como assim não vai seguir? Ele falou assim, eu tô apaixonado por essa menina e tal, e acho que eu quero casar com ela e tal. Aí o Conan já começa a sair na mão com ele, né? Eles ficam loucos, né? Começam a brigar por causa disso. Então, enquanto eles estão brigando aqui, né? Caiu a noite, e
um dos fulanos invade o castelo. Quem invade é esse Modric, que ele já conhece esse castelo e tal, conhece os ambientes, e ele entra no castelo a fim de sequestrar a Zuleika. Então, enquanto ele está indo embora com a menina, ele abre os portões do castelo para o exército entrar e ele foge pelo calabouço, que ele conhece todo o esquema, né? Então, enquanto está acontecendo isso, o Malton e o Conan estão brigando ainda, vem um cara, invadiram, já era tudo porque o exército do cara tá fazendo uma chacina, né, com a gente, né? Porque 300 homens, como eu disse, é maior do que o exército do Malton, né? Então o pessoal vai lá e começa a fazer a chacina. E aí o Malcolm fala assim, não, primeiro a gente tem que ir lá tentar salvar a Zuleika e tal, porque ela não pode ficar em perigo, eu tô apaixonado. Aí o cara filme acorda. O pessoal não invadisse, se eles já não estivessem com a garota, né? Já era a menina. Quando eles vão ver, dito e feito, né? Eles vão pro quarto dela, não tá mais lá. Então, a partir dos rastros que o Conan começa a ver no quarto, ele começa a seguir os rastros, né? Então, enquanto o Malton tá lá com o exército dele, ele começa a tentar perseguir. E aí você acha o Roderick, esse Modric e a menina. Então ele abre uma porta aqui, né, uma passagem escondida, vai descendo, contra o calabouço e está lá. O Modric com a Zuleika, nesse calabouço que teve 100 mortos, né, aqui o Conan. Então eles começam a lutar. Durante a luta, o Conan consegue ferir o Modric, né? E a primeira gota de sangue cai num dos mortos aqui, que já se levanta, né? Então a maldição era real. Assim que o sangue dele iria reviver os mortos, né? Então o cara fica desesperado, ele tenta até cortar o braço do esqueleto, mas sem muita chance porque já era. E aí ficam o Conan e a Zuleika meio, meu Deus, né? Caveira e tal. Essa cena aqui eu acho ela demais, né? Porque a gente vê pela sombra, né? Então a sombra projetada é bem maior, depende de onde a gente é projetado. Então a gente fica essa coisa gigante assim, né? E uma caveira sem bracinho, ela arranca a cabeça do cara e espalha o sangue para reviver as caveirinhas, né? E isso aqui, sei lá, se me impactou muito porque sombras, né? Porque hoje eu trabalho com teatro de sombras, né? Eu já tive 2 espetáculos de teatro de sombras, já fiz mais um terceiro espetáculo, ajudei a fazer os bonecos para as silhuetas, né? Para sombras e tal. Então, isso aqui é algo que eu trabalho hoje, né? Esses efeitos e tal. E, então, não sei se isso aqui me impactou. Eu falei, quero trabalhar com isso, né? Fazer essas imagens e tal. Mas, voltando para a história. Então, aí as caveiras começam aí, né? Tipo, indo pro clipe do Michael Jackson, né? Todas dançando. E o Conan e a Zuleika meio aflitos, né? Aí eles estão aqui, né? Emparedados. Aí aquela caveira, né? Que tá sem o braço, ela vai atrás do Conan, pega a espada dele e parte. E aqui, né, os exércitos estão sendo acabados, né? O exército do Malton, né? O Malton tá aqui meio sendo... O Malton tá aqui, né? Com o exército, tentando segurar as pontas. Mas aí vem essa aquisição, né? Porque esse elemento sobrenatural aqui, né? Soldados aqui são contra o exército do Querushan. E aí o Conan fala assim, as caveiras são do nosso lado, vamos continuar a lutar. O Conan também já entra na batalha e tal. E o Querushan fica assim, meio desesperado, porque aquela caveirinha lá, que sem o braço, que pegou a espada do Conan, começa a atacar ele, né? Então ele tá meio com aflito até que tomba, né? E assim que mata esse cara, que era o líder do exército, acabou, né, a maldição. Morre todo mundo, que o Modric e o Querushan morreram. Então, terminou tudo, eles venceram, só que não acabou ainda. Lembra aquele infiltrado, né, que estava lá no castelo do Querushan? Ele era um infiltrado do rei Abilan Sunkur, né? E ele avisa o rei, então vem um exército ainda maior, porque eles querem resgatar a princesa. Então ele falou assim, ferrou tudo, um exército maior ainda tá vindo aqui, né, que é do Abilan Sunkur. Só que, aí eles falam assim, poxa, e agora o que a gente vai fazer? Então eles ficam nessa, né? O rei fala assim, eu quero saber se a minha filha tá aí mesmo, né? Então ele fala assim, ele vai descobrir que não era, ferrou tudo, né? Só que aí ele falou assim, cadê a menina? Aí ela foi lá se encontrar com ele, falou assim, ela é louca, né? Porque o pai foi descobrir, né? E eles começam a conversar, abraçam a filha, e eles ficam bobos, né? Assim, será que era a filha do cara mesmo? Só que nesse momento, a Zuleika dá uma piscadinha pro Conan, tá vendo? E aí o Conan entende, fala assim, lógico, né? A lenda da Princesa Corma todo mundo conhece. Já faz 3 anos, então com certeza a Zuleika já ouviu falar. E, como ela era uma princesa, provavelmente ela foi criada por amas, né? Então o pai pouco viu. E ela tem essa desculpa ainda, né? Que ficou 3 anos em cativeiro, então perdeu toda essa ar nobre que ela tinha e tal. Então, convence o pai
A Zuleika fala que ela, agora a Princesa Corma fala que ela tá apaixonada pelo Malton. O Malton falou que também tem sentimentos pela filha dele e tal. Então, o rei Ablançancourt aprova o casamento. O Conan fala que vai ficar ali pro casamento, mas depois ele já vai embora porque paz, né, um momento de paz não é com ele. Então ele fica ali e a história termina assim, bem fechadinha, com todas as pontas que foi no meio do caminho amarradas, né? E cara, quando eu vi isso aqui, cara, eu achei demais, assim, porque eu já conheci o Conan. Mas uma história com essas proporções eu não tinha visto, assim, eu achei fantástica, né? E com esse desenho, né? Porque, cara, o nível de detalhamento que tem aqui, o João Buscema eu já conhecia, mas com essa arte final do Alfredo Akala, eu falei assim, isso aqui eu achei demais, assim, né? E o que eu achei interessante também foi, eu li a história toda, né? Eu adorei e tal. E aí o que acontece? Eu voltei para ler a história, porque quando eu li a primeira vez, lembro que eu tinha 9 anos, né? Eu li todos os diálogos, né? Todos os balões e tal, só que tinha muito texto de narrador, né? Tem muito texto de narrador, só que eu achava meio chato, né? Tem páginas que são só texto de narrador, né? Essa aqui são 2 páginas, ó, contando a história do Roderick, da maldição. Então, são 2 páginas só com texto de narrador. Isso aqui eu nem li tudo, né? Eu olhava assim e passava, né? Via as imagens, entendia mesmo o que estava acontecendo e continuava. Então eu entendi a história, achei legal. E quando eu retomei a ler, tipo, no mesmo dia, né? Eu comecei a ler de novo, já estava com mais paciência, né? Já tinha acabado a ansiedade, já tinha lido a história. Então eu li tudo, né? Li todos os balões, li todos os. E aí que eu entendi mais a história. Falei assim, poxa, né? Que interessante. Eu vi a importância do narrador ali para a história, porque conectava os pontos, eu entendi a maldição e tal, entendi a ligação do que era o Shan com o Modric e tal. Eu falei assim, poxa, que legal tal. Então eu já li a terceira vez também, né? Então eu li sei lá quantas vezes essa história até chegar a Espada Selvagem de Conan número 2, né? Então isso aqui foi tão interessante comigo que eu peguei e levei lá pra minha escola, né? A revista. Então eu levei. Eu tinha um amigo, né? Tenho ainda, né? Faz tempo que eu não falo com ele, que é o César, que conheci ele desde o pré, assim, e tal. E hoje ele é arquiteto e tal. E a gente gostava de desenhar, ele gostava de história em quadrinhos. São poucas pessoas que eu conheci que gostavam de história em quadrinhos, que eu conversava a respeito e tal. Então ele era um desses, né? Então ele já conhecia o Conan também, eu levei pra ele e falei, você já viu isso aqui? Então a gente ficou conversando, ele já tinha comprado também. E só que a gente chamou a atenção do resto da molecada, né? da classe, né? E veja só, eu tava na 4ª série, né? Que seria o 5º ano hoje. Mas minha classe era um pessoal meio bonzinho, assim, não tinha ninguém que pegou a revista e tentou tirar as páginas e tal, né? Então todo mundo só que ficou interessado em ver, mostrando, assim, mostrando as páginas, né? Só que a gente como fez uma muvuca ali, a professora, o que está acontecendo aí? Eu falei assim, não, minha revista aqui, ela assim, não, ele já me levou para a diretoria. A primeira vez que eu fui para a diretoria foi por causa do Conan, né? E eu estudei aquela escola desde do pré, assim, né? E a diretoria me conhecia, ela assim, Márcio, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu falo assim, poxa, é por causa da revista aqui, porque tem o Conan, né? Ele encontra uma escrava, era diretora escrava. Não, mas não tem problema, porque ele salvou a menina, ele matou os outros, ele cortou todo mundo, depois teve as caveiras. Ele assim, como que isso que você tá lendo? Ela começou a pegar, né? Então ela olhava assim, uma cara de absurdo, falou assim, porque aqui as caveiras e ela escrava e tal, e não sei o que. Aí ela me deu, tipo, só uma chamada, né? Não deu advertência nem nada, mas, meu, ficou tão impactante isso aí e tal. Mas é isso. Ah, então. Eu falei que essa história aqui, essa de 90, ela tem umas coisas a mais que esta aqui. Tem umas pessoas me perguntam, porque tem um pôster do Conan que é essa imagem dupla. E aqui, como você fala que vem um pôster, as pessoas já me perguntaram se esse pôster, que é esse aqui, que é da Espada Selvagem do Conan em cores, a número 1. Essa capa aqui, por exemplo, é de uma história do um outro inimigo do Conan, que é o Borak Sharak, que é esse cara aqui. Depois eu até conto que esse arco é bem interessante. Mas essa história aqui, ó, a capa dessa história seria esta aqui. E no miolo tem como pôster duplo. Então, você vê que seria uma arte dupla, tá vendo? Ela continua. Então muitos pensam que o pôster prometido é esse. Mas caso então você queira esse pôster, você tem que ir na Espada Selvagem Cores número 1. E o pôster que veio aqui tá na contracapa. Ó. Tá vendo? Nem vou abrir inteiro porque minha tá desfazendo a minha revista aqui assim.
E aí você vê, ela começa essa história e já tem a história, tá vendo? E quando acaba, a história acaba, né? Aí, na republicação, o que o pessoal fez? Eles colocaram o pôster não na contracapa, mas nas páginas finais. Então é bem melhor, assim, porque você consegue ver a imagem inteira sem ter a revista no meio. E, né, tem mais aqui, ó. 2, 4 e esse aqui. Então são mais 4 desenhos, né? E você viu que ela começava, né? E aqui nesta tem o mapa. Então ela não começa em página dupla, ela começa em página, na primeira página aqui, igual a diagramação americana. Então essa diagramação está melhor do que a outra e ela tem mais esses extras. O mapa só veio a partir da Spice Vatican número 3, mas a republicação tem na 1 e na 2 também. Então é isso. Então, caso você queira comprar uma edição mais antiga, eu sugiro você comprar a republicação, que foi feita em 90, porque vai ser mais fácil de achar, e outro que ela tem mais extras e provavelmente a capa vai estar mais em bom estado. Essa aqui é mais difícil de achar, e não sei se vai conseguir achar em boas condições por um preço bom também, né? Aí eu sugiro realmente essa coleção, a Conan Especial, porque a Conan Especial ela tem só 5 números, né? A número 3, que tem essa história do que a gente acabou de ver, que é essa aqui, e ela também tem a história do A Torre do Elefante, feita pelo John Buscema. Mesma dupla, né? John Buscema e Alfredo Akala. Então são essas duas histórias aqui. Então essa aqui ela não é tão difícil de encontrar em sebo. E é uma história que só tem 5 edições, né? E esta aqui, que é a mais fácil de encontrar, porque ela ainda está... Se você quiser comprar, vou deixar o link na descrição. Você compra no nosso canal, que é bem legal, que vai ajudar o nosso canal. E aqui tem uns extras falando sobre a história em si. Logo no começo, tá vendo? Ele tá falando aqui. Aí falou que teve um personagem que o Howard escreveu, que é um Cormac Fitzgeoffrey, que ele foi que ele é de um cenário real, que é da Terceira Cruzada, em 1198, acho. Então é um outro cenário e tal. E foram feitas 3 histórias dele. Foram publicadas nesses contos, né? A primeira, depois foi publicada na segunda. E essa história aqui seria a terceira, só que ela não foi concluída. Porque muitas histórias ficaram inacabadas do Howard, que ele se suicidou, né? E deixou muitas histórias incompletas. Alguns anos depois, um outro autor, ele acabou a história e foi publicado. E o Roy Thomas, ele pegou essas 3 histórias do Cormac e transpôs como se fossem do Conan. Então essa história aqui ele passou para o Conan, tem as outras 2 também. Na Espada do Selvagem, número 121, que é essa aqui, ó, tem a continuação dessa história, que é feita a partir desta aqui, né? Que o que ocorre? Se passa muitos anos para frente, o Malcolm e a Zuleika, ou a Princesa Corma, estão casados, já tem 3 filhos. Só que teve uma vez que a Corma foi com as 2 filhas dela ficar com o pai, o Abilan Suncur. E nesse meio tempo, o castelo do Malton foi invadido e ele e o filho morreram. Aí o Conan sobe disso e vai se vingar do amigo, né? Então ele se encontra com a Zuleika, com a Abilan Suncur e com as filhas dela e tal. Mas o desenho eu não achei bom. Eu não gostei desse desenho. São esses desenhos aqui. O desenho tem um estilo diferente, né? Que é feito com pincel, é muito escuro e tal. Mas o problema não é nem o desenho, mas sim esse desenhista não é um bom quadrinista. Por quê? Quando a gente pega uma história, todo esse cenário, a movimentação, a gente consegue entender onde eles estão e para onde eles estão indo, qual que é a ação do personagem. Embora seja bem complexo, tá aqui, a gente consegue entender as transições e tal. Nessas histórias aqui, tá muito confuso, tá muito escuro, então a quadrinização não tá boa. Então, embora também tenha sido feito pelo Roy Thomas, foi um outro desenhista que, na minha opinião, não tá legal, né? Então é isso, são essas informações. Se curtiu, compartilha. Não esqueça de deixar comentários. Se for comprar, né, essa revista do Conan ou qualquer outra, tente comprar pelo nosso link que ajuda o canal. Não deixe de comentar, de dar joinha. Um grande abraço e até mais.